Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, essa é mais uma aula gravada, né, da disciplina Fitopatologia Aplicada da Unifimes. Então, a gente vai falar um pouco aqui de doenças das cucurbitaceae. Entre essas cucurbitaceae, uma importante é a melancia, né? Então, a gente vai ver os sintomas, tá? Alguns aspectos epidemiológicos e as estratégias de controle ou manejo, né, das diferentes doenças, tá? Bom, então sempre, né, em todas as nossas aulas a gente tem aqui esse slide com as referências de textos, né? Então esse arquivo aqui que está mencionado, arquivo 1 e arquivo 2, foi o que a gente utilizou para a elaboração ou confecção dos slides e vai utilizar também, né? Sempre utiliza para a elaboração das provas. Então muito importante aqui esse roteiro de estudo, né? Bom, então falando em doenças das melancias, a gente tem algumas que são elencadas como mais importantes aqui para o Brasil, né? Ocorrendo com maior ou menor intensidade, dependendo da região geográfica, da situação, do momento específico, né? Então essas doenças a gente tem aqui elencado: tombamento, murcha de podridão, cancro da haste, oídio, antracnose, mancha de alternária, míldio, mancha bacteriana, galha de raízes, virose, vírus da mancha anelar, do manoeiro. E a gente vai destacando aqui algumas que a gente tem experiência que são mais potenciais problemas para nossa região, né? Bom, então a gente vai ver uma sequência aqui de sintomas, né, para facilitar aí a diagnose. Então, o tombamento, esse primeiro sintoma, você vê que a mudinha novinha tombada, né? Então esse é um fungo muito comum, não só aqui em melancia, mas eu acho que quase todas as outras plantas, com exceção aí importante de algumas poucas. Mas essa foto aí também já identifica algumas coisas. É o momento em que a doença ocorre, né? Normalmente você tem um sintoma aí na fase inicial, tá? Eventualmente, por exemplo, em cultura da soja, a risotônia também pode provocar um sintoma lá na frente, né? Chamada morte em reboleira, da fase aí da floração para frente. Mas o termo tombamento aqui, né, você tem algodão, em feijão, em várias outras culturas, e significa que essa planta, logo que ela nasce, ela sofre, como é um fungo que habita o solo, que é um componente da microflora do solo. No momento em que a germinação ocorre, a germinação, ele pode afetar. Eu digo ele pode porque isso também depende de situações. Se você plantar uma muda não, uma semente de baixa qualidade, se você plantar em solo compactado, em que a planta recebe pouca oxigenação, a sementinha, né, e a plântula, né? Então são condições que desfavorecem, né? E mesmo assim você não vai ter 100% de mudas tombadas, tá? Você tem um determinado índice aí, né, de plantas tombadas. Muitas vezes é controlado até se você tem um histórico de ocorrência de tombamento, né? Bom, se tem um histórico, não é recomendado plantar, mas se você plantar, você pode trabalhar com um pouco mais de sementes aí do que o recomendado, para que seja compensado. Muitas vezes na mesma cova ali morre uma plantinha de tombamento e a outra continua, né? Continua sadia. É depois dessa fase inicial aí de plântula, a planta adquire resistência aí ao tombamento. Então é uma doença também de muito fácil controle, porque é a janela de infecção, esse período aí curto, né? Então, tratamento de sementes com produtos que funcionam aí, fungicidas, com alguns fungicidas podem controlar a doença, né? Então, você tem aí, além do Rhizoctone, que é o principal agente causal, você tem alguns outros fungos aí, como o Phytium Phytophthora, né, que são também habitantes natural do solo. No caso de Phytium Phytophthora,
tem uma afinidade maior aí com a questão de solos encharcados, né? Aí mais um, bom, aqui é a podridão, murcha e podridão de Phytophthora, né? Que é o fungo Phytophthora, tá? Ela causa murcha porque o fungo infecciona os tecidos corticais e aqui compromete até certo grau aí a circulação de água, né? Compromete aí a função do xilema, né? Então, em função dessa podridão aí na base do caule também, a planta pode matar a planta nessa fase inicial, né? Podridão do colo e murcha de planta. Colo é a região do coleto da planta, ali, aquela região de intersecção ali, próximo do solo, né? Do caule próximo do solo. Aqui mostrando também outro aspecto aí do mesmo fungo, né? É a infecção aí no fruto, né? No solo, no fruto sobre o solo. Mais uma vez aqui denunciando que isso é um fungo que a fonte de inóculo ali é o solo, né? É um componente importante, né? A partir do qual pode ocorrer aí a infecção. Você tem a terceira doença, é o cancro da haste, né? Esse é o fungo de Dimela, e aqui está mostrando a região aqui onde do caule, né? Da haste, onde ocorre a infecção, ocorre esse avermelhamento aqui, né? Nessa região aí de infecção, e como consequência praticamente todo o caule é comprometido, as folhas aqui já estão mortas e secas, afetando o caule, né, pessoal? Evidentemente que vai afetar a circulação de seiva e a planta toda, né, acaba murchando, as folhas secam, né, e matando a planta inteira. Nesse caso aqui você já tem frutos grandes, né, então certamente o problema ocorreu aí após a formação dos frutos. Aqui outra doença chamada oídio, né? Esse é um fungo, ele pega aí a folha, o caule, e ele tem esse aspecto aí, parece que alguém jogou pó de giz, eu não sei se alguém conhece, provavelmente vocês não conhecem o que é um giz, né? Mas esse pózinho branco, né? Então, esse é um fungo que é ectoparasita, mas é um fungo também de fácil controle através da aplicação de produtos aí na parte aérea, né? A vantagem é quando você aplica o fungicida, o fungo, como ele é um ectoparasita, significa o quê? Que a estrutura dele, o micélio, está na parte externa, com a emissão de eustório para a parte interna. Então, se ele já está aqui do lado de fora, quando você aplica o produto, né? A gotícula de pulverização já cai, pode cair diretamente em cima da estrutura do fungo, que facilita, e a tecnologia de aplicação facilita o controle. Aqui a antracnose, né? Mostrando que pode atingir as nervuras, tá? Lesões foliares. E aqui um detalhe aqui no fruto, essa lesão é uma lesão afundada, né, aqui na melancia, mas ocorre em outras frutas também, muito comum, né? E como banana, mamão, né? Jiló, então é uma doença, o fungo aqui coletótrico, né, pode atingir inúmeras fruteiras, normalmente em pós-colheita, né, quando já observa esse sintoma, mas ele tem esse sintoma aqui foliar, né? E na folha não só, pode haver também essa lesão escura aqui nas nervuras foliares. Bom, esse aqui é mancha de alternária, né? São lesões grandes, mais ou menos arredondadas. E se a gente observar bem, tem uns anéis concêntricos, né? Esse fungo também é muito comum, é um problema em tomate e batata, né? Aqui é outra doença, né? O míldio, esse aspecto amarelado aqui, né? Na parte superior da folha. E se o fungo tiver esporulado, se a gente virar a página, dependendo da condição ambiental favorável, você pode verificar a estrutura de frutificação, né? Parece um algodãozinho ali na parte de baixo.
É uma doença de desenvolvimento muito rápido, né? Se houver condições de temperatura amena e alta umidade. Aqui mostrando aqui uma doença, né? Mancha bacteriana, tá? Mostrando sintomas aqui na casca, né? Promovendo essa rachadura aqui na casca da melancia. Mais sintomas aqui, né? Não só ele atinge a casca, como a gente viu aqui nesse primeiro slide, mas a ação penetra, né, mais profundamente, provocando esse escurecimento aqui, né, como eu estou mostrando aqui na setinha, esse escurecimento aqui dentro na polpa, né, da melancia. Esse aqui é nematóide de galha, nematóide de galha do gênero Meloidogene, né? Ele afeta também uma quantidade muito grande de hospedeira. Nematóides, a gente já, quando falou na fitopatologia geral, são patógenos biotróficos, todos eles, né? Então eles dependem de hospedeiras vivas ou alguma estratégia eventual que ele tenha, né, de sobrevivência na entre-safra. Mas são fungos também que geralmente a fonte de inóculo ali é o solo, né, onde o nematóide pode ter permanecido de uma safra para outra. Aqui, vírus do mosaico da melancia, né? Aqui já são doenças virais, que também é um patógeno biotrófico, né? Mas é um patógeno que depende geralmente de insetos vetores no campo ou tratos culturais. Nesse caso aqui, vetor, né? Como pulgão, né? São importantes aí na disseminação da doença. Então, uma estratégia importante, né, é o controle de insetos vetores, além do estabelecimento da cultura, né, a partir de sementes sadias, porque a gente sabe também que eventualmente o patógeno pode surgir a partir de sementes contaminadas. Esse aqui é outro vírus, né, da melancia, vírus da mancha anelar do mamoeiro, né, estirpe melancia, tá? Que nesse caso aqui está provocando assim essa deformação aqui no limbo foliar. Bom, e aí a gente vai, né, acrescentar mais alguns aspectos epidemiológicos, né? Além do que a gente já comentou, alguns deles, tá? No caso do tombamento, né, o dano na lavoura se reflete aí na fase inicial, através da falha na emergência. Você faz muitas vezes o tombamento também, eu mostrei no slide, ele tombamento de pós-emergência, né? Ou seja, depois que a plantinha nasce, ocorre a infecção ali no coleto e ela tomba. Mas muitas vezes o tombamento pode ser pré-emergência. Você coloca a semente, ela começa a emergir ali, emite aquele tubo germinativo e ela tomba, né? Infecção, vamos dizer assim, um pouco mais precoce. Muitas vezes você nem vê sinal. Você imagina que é a semente que não germinou, né? E na verdade é tombamento de pré-emergência, né? Então, se você faz um cálculo, né, do poder germinativo, você tem uma certeza que ele germina 90%, né? Se aparecer um número bem menor, você pode desconfiar, né, que possa esse tombamento aí de pré-emergência. As condições favoráveis, plantio em solo mal drenado, isso porque você dificulta, né, o desenvolvimento da planta. Então, você está dificultando o desenvolvimento da planta, os próprios mecanismos de defesa da planta são refreados, né? É uma condição, ele tem menos defesa, as suas defesas orgânicas. Matéria orgânica em excesso, né? Alta densidade de plantas, uso intensivo do solo, é você fazer, no caso aqui de hortaliça, né, 3, 6 cultivos consecutivos ali naquele solo, né, sem fazer rotação. Altas temperaturas, alta umidade do solo. A disseminação, como é um patógeno de solo, né, portanto ele se movimenta na medida que há movimentação ali de partícula do solo. Quando você faz
preparo de solo com equipamento mecânico que promove o deslocamento, mesmo que a curta distância, né? Você está promovendo aí a disseminação. Uso de implementos e ferramentas contaminadas, excesso de água de irrigação. No caso aqui, a água de irrigação que promova o deslocamento de alguma quantidade de partículas de solo. Essa possibilidade é menos comum à medida que o homem vai trocando aqueles, aqueles sistemas antigos, né? Como por sulco, né? Por esses que microaspersão ou gotejamento, que não promove deslocamento de partículas de solo, ou é muito restrito, vamos dizer assim, o deslocamento, talvez alguns centímetros. Então, nesse caso, né, a água de irrigação seria pouco. No caso aqui de gotejamento, né, não é a possibilidade, né? Então, a gente está falando excesso de água de irrigação nesse sistema que é o antigo, que a gente fala de rego d'água, em que vai passando ali o sulco, vai passando uma quantidade de água como um filete de água contínuo ali, passando próximo do pé da planta. É um sistema que evidentemente que é adotado em situações, em áreas em que você tem a quantidade de água muito boa, né? Uma vazão de água, córrego, né? Que possibilite esse tipo de irrigação. O manejo, né? O controle do tombamento, emprego de sementes sadias, é claro, né? Você já estabelece, mesmo que a gente seja um fungo nativo do solo, se você já veicula ele na semente, na germinação, você possibilita o ataque muito precoce, né, do patógeno em condição favorecida. E se essa semente for de má qualidade, né, aí é mais desfavorável ainda, ou mais favorável para a doença. Tratamento de sementes com os fungicidas que estão recomendados aí para a risoctônia, desinfecção de ferramentas, né, que são utilizadas ali no dia a dia, evitar a semeadura densa, evitar o excesso de irrigação. Murcha e podridão de Phytophthora, né? Quais são os danos? Ele afeta não só o início ali, mas qualquer estágio, né, de desenvolvimento da planta. Promove também o tombamento, já que são fungos que ele coloniza ali o córtex, que acaba enfraquecendo, né, o caule da planta. Podem causar também podridão de raízes do colo, podridão do caule, murcha e seca da planta e podridão mole dos frutos. Esse a gente está falando de hortaliças, né? O fruto fica no chão, então, né? Não é a árvore que fica lá em cima. Então, mesmo sendo um fungo que tem a base ali de infecção ali, o solo, né? A fonte de inóculo, o fruto está sobre o solo, como a gente viu ali num ataque, num slide anterior, na melancia, né? O fungo atacando a melancia. É claro que nesse caso, hoje em dia, você utiliza muito em melancia. Isso seria em uma área maior, um alqueire, seria mais complicado, mas se você plantar algumas poucas melancia, né, você tem a opção, no caso de usar alguma cobertura com palhada, né, você minimiza palhada ali no solo, né, para proteger o fruto, proteger ali do contato direto ali com o solo, né? Você minimiza aí essa podridão aí de Phytophthora. Condição favorável a Phytophthora, clima quente e chuvoso, né? A sobrevivência na entre-safra do inóculo, né? São hospedeiras alternativas, entre elas várias cucurbitáceas, né? E ainda solanáceas como pimentão e pimenta. O próprio solo, né, é uma fonte de inóculo, você tem sempre o aporte ali de matéria orgânica e resto da cultura ali da safra, de plantas suscetíveis. A disseminação pelo vento, é claro que o vento atua aqui de maneira indireta, quando ele maximiza o deslocamento de alguma partícula de solo. Água de irrigação, chuva, insetos também, né, podem disseminar. O manejo da podridão de Phytophthora, plantio em solos bem drenados. Solos mal drenados, geralmente solo muito pesado, né, muito argiloso, acima de 40%, né, você começa a ter dificuldade. A água,
a irrigação, quando bate, ela demora mais a escorrer, né, a drenar. Cobertura do solo com palha de arroz ou capim seco, né? Isso favoreceria. Aplicação preventiva de fungicidas, evitar injúria nos frutos. Para você evitar injúria no fruto, uma situação, por exemplo, é aplicar inseticidas para prevenir a broca, né? A gente sabe que tem uma lagartinha de uma mariposa que ele fura ali o caule e o fruto, né? Então, com isso, evidentemente, além, né, de impactar ali, ele pode permitir a infectar o fruto, mas se for no caule, né, vai propiciar a infecção ali no caule e às vezes matar a planta inteira. O cancro da arte infecta em qualquer fase da planta. Os danos são lesões circulares nos cotilédonos e tombamento e morte de planta. Mas ele pega também a planta adulta, né, provocando esse sintoma que chama de cancro. O fendilhamento ali nas hastes, fendilhamento parece que está rachado ali, são as rachadurinhas ali longitudinais. E também o aparecimento de goma, né, ali no fruto ou no caule, principalmente no caule. Os danos continuando murcha e morte de ramos ou da planta inteira, manchas concêntricas nas folhas e apodrecimento dos frutos. A sobrevivência desse fungo aqui do cancro da arte na palhada, né, o resto de cultura, evidentemente, se você não faz rotação de cultura. E algumas cucurbitáceas silvestres, como é muito comum às vezes em pequenas áreas, em fazenda, né, como o melão de São Caetano, tá, que é uma cucurbitácea também, né, então melão de São Caetano é muito comum a gente ver aí, né. A disseminação, sementes contaminadas, respingo da chuva ou da irrigação. Condição favorável para o cancro da arte, temperatura do ar entre 22 a 28, umidade relativa do ar acima de 70%. Manejo ou controle, uso de sementes sadias, arranqueio e queima das plantas infectadas, a rotação de cultura e aplicação de fungicidas. O ídio, né? Ele, apesar de ele ser uma doença que ele pega desde gramíneas a monocotiledôneas a dicotiledôneas, você pode ver uma mancha aí no trigo e ele não necessariamente vai ser fonte, lesão de oídio, vamos dizer assim. O oídio no milho ou no trigo não necessariamente vai ser infectar, né? Ou vai ser fonte de inóculo para melancia, tá? Então são isolados da melancia que vão atacar a melancia. Mesmo esse oídio em algumas outras cucurbitáceas não pega na melancia, tá? E nem da melancia vai para essas outras cucurbitáceas. Então são bastante específicos, né? Só para lembrar. Bom, o ciclo da doença é em 3 a 7 dias, ou seja, no momento em que o inóculo ou o esporo, né, cai na folha, ele leva de 3 a 7 dias para que ocorra a infecção, colonização, reprodução e produção de novo inóculo, né? Então, no período de 3 a 7 dias, a partir de uma lesão, você pode ver aí outra lesão, né? Nessa quantidade de dias aí, nesse período aí, em torno de uma semana. A condição favorável aí para o ídio, cultivo muito adensado, baixa intensidade de luz, ou seja, tempo nublado, né, durante a maior parte do dia, favorável. Umidade relativa do ar de até 50% propicia a infecção. Então, a maioria das outras doenças fúngicas ou bacterianas exige umidade do ar acima de cima disso aí, de 80% para cima, tá? Então, esse fungo, que em comparação com os outros, ele tolera uma baixa umidade relativa do ar, que os outros não conseguem. Baixa, que eu estou falando, é em torno aí de 50%, né? Então, uma doença que ele tende a aparecer com maior severidade na época mais seca, ou quando vai diminuindo a chuva. Não que ele não ocorra na época de chuvas intensas, mas
para as mesmas condições, para o mesmo isolado de fungo, né? Para a mesma cultivar de melancia, ele vai ter uma tendência a ser mais problemático aí na época um pouco mais seca. Condição favorável, a umidade relativa alta é favorável para a infecção e sobrevivência dos conídeos. Clima seco favorece a colonização, exploração e dispersão do fungo, né? Temperatura ótima entre 20 a 27, temperatura de 10 a 32 permite a infecção. Tá? Quando a gente fala em umidade relativa, eu mostrei aqui que em condição de 50% de umidade, em comparação com as outras doenças, ele leva vantagem, mas quando a gente pega uma fase específica, né, essa umidade essa mais baixa, por exemplo, ele favorece basicamente a colonização e esporulação, né? Enquanto alta umidade então é favorável para a infecção e sobrevivência dos conídeos. Evidentemente que no ciclo do dia, vamos dizer assim, você tem então à noite você tem umidade mais favorável aí à infecção, ou seja, germinação e penetração, tá? E clima seco, né, que seria na parte diurna, você favoreceria a colonização. Então, a integração dessas duas, vamos dizer assim, condições de umidade relativa do dia e à noite, a combinação, né, favoreceria, né? Então, isso pode se dar aí nesse período do verão, quando você está diminuindo as chuvas, né? Então, você tem uma condição aí ainda de alta umidade durante a noite e durante o dia o clima mais seco. Então, é uma doença que é esperado, né? Não quer dizer que ela não ocorra, isso não é qualitativo, né? Mas quantitativamente ele vai ter condição mais favorável depois quando começa a diminuir as chuvas, mas você ainda tem ainda à noite uma alta umidade relativa, né? Durante maior tempo. A sobrevivência em plantas voluntárias é a planta da melancia, por exemplo, que germina ali, que pode germinar ali depois que você colhe, tem a safra da cultura principal. Plantas cultivadas em estufas, cubitáceas cultivadas ou silvestres, né? Aí eu já falei melão de São Caetano, a própria cabaça, né? É uma bucha, melhor dizendo, né? É uma cucurbitácea, né? Aí você tem melão, né? Também, que é outra cucurbitácea cultivada, né? Mas você tem outras aí silvestres. O inóculo primário são conídeos dispersos a longa distância pelo vento, né? Então, esse é um fungo que, ao lado da ferrugem, ele pode vir ali não só de áreas vizinhas, né? Do seu lavorista ali mais próximo, mas pode vir ali a longas distâncias, lá mais de 1 quilômetro, de 5, 10 quilômetros de distância. Tá? O manejo, utilização de fungicidas protetores e sistêmicos. Como eu falei, ele é relativamente fácil de controle, fácil no sentido de que a tecnologia de aplicação é mais simples, porque quando você pulveriza o produto na planta, né, você já está atingindo diretamente o alvo, né, ou seja, a própria estrutura do fungo. Antracnose, os danos da antracnose, lesões na lâmina foliar e nas nervuras, lesões nas árvores e pecíolos, má formação e queda de frutos novos e lesão no fruto, né, principalmente em pós-colheita, fruto já desenvolvido. A condição favorável, alta temperatura, alta umidade. A tracnose pode sobreviver no solo e no restos culturais, se dissemina por insetos, respingos de chuva ou da irrigação por aspersão. O manejo, né? Uso de sementes de boa qualidade, tratamento de sementes, rotação de cultura, pulverização com fungicidas. A mancha de alternária, eu mencionei que ele é muito importante, melhor dizendo, nas culturas da tomate e batata, né? Mas aqui também ele pode atacar a melancia, então provocando aí
manchas de lesões que dá para ver a olho, que são lesões concêntricas, manchas no folha, mancha no fruto, pode provocar desfolha total da planta e perda em pós-colheita. Condição favorável, temperatura alta em torno de 21 a 32, presença de orvalho, irrigação por aspersão. As hospedeiras são cucurbitaceas comerciais e silvestres, né? Cucurbitaceae comercial a gente já falou, melancia, melão, né? Silvestre, melão, São Caetano, bucha, né? A sobrevivência do inóculo. Sob condições secas, os cones sobrevivem durante vários meses sobre restos vegetais, né? Então, se você está cultivando ali na época seca, no mês seco, lá no mês agora de maio, sob irrigação maio, junho, né? Você terá aí os conídeos que resultou quando você colhe, né? Da produção daquele cultivo na seca, condição mais favorável aí, ele pode sobreviver até o próximo plantio, às vezes no início da chuva. E pode se dar então na forma de conídeo ou na forma de micélio dormente na palhada e também na semente, né? A disseminação, vento, maquinário agrícola contaminado e sementes. O manejo ou controle da mancha alternária, manter o cultivo arejado com espaçamentos adequados, ciclo de plantio orientado na direção dos ventos predominantes. Em cultivos em estufa, deve-se arejar ao máximo a estufa. Evitar irrigação superficial e por aspersão. Plantas e frutos muito afetados devem ser retirados do campo e destruídos. Em campos com alto índice de infestação, é recomendável a rotação de cultivos e a utilização de fungicidas. Também está disponível aí. O míldio, né? O fungo também pode atacar não só a melancia, mas melão ou outras cucurbitáceas. Os sintomas do míldio são mancha entre as nervuras, como a gente já mostrou ali no slide anterior, queda prematura das folhas. Condição favorável, temperatura mais amena, orvalho e irrigação por aspersão. Ele pode sobreviver o fungo, né, em hospedeiras alternativas comerciais ou espécies selvagens. E ele pode formar estrutura de resistência. No caso, são chamados oosporos. A disseminação do fungo é por uma estrutura chamada esporângio, né, que é transportado pelo vento, pelo orvalho, respingo da chuva, de irrigação, ou por respingo causado por aspersão e ainda por insetos. É claro que diretamente o orvalho ele não promove a disseminação, mas tem que ser o orvalho ele propiciar aí, a produção do esporo, né? E que depois esse esporo é levado pelo vento. O manejo. Usar fungicidas, evitar o plantio em baixadas úmidas, mal ventiladas e sujeita ao acúmulo de neblinas. Mancha bacteriana, né? Bactéria transmitida pela semente, né? A condição favorável é clima quente e úmido. Mancha bacteriana, você não tem fungicidas para o controle, né? Então o controle é totalmente preventivo, a utilização de sementes sadias livres da doença, né? E mais é isso, evitar plantar o local onde tem histórico, né, de ataque da mancha bacteriana. Se você cultivar em estufa, né, você minimiza a infecção, né, porque um fator importante aí é a chuva ou a irrigação por aspersão. Então você pode se livrar da doença plantando, semeando sementes que você tem garantia que ela está isenta da bactéria, né, num solo, se for ou em estufa, no caso em vaso, mas no solo, no substrato isento da doença também, e numa condição de estufa que você evita a disseminação eventual por vento a partir de lavouras vizinhas, né?
Galha de raiz, aqui já são nematóides. Como ele afeta a raiz, ele vai provocar problemas aí para absorção de água e elementos minerais. Então isso, ao fim, né, vai provocar crescimento retardado, deficiência mineral nas folhas, mesmo você tendo adubado, né, com a quantidade necessária. Murchamento nas horas mais quentes do dia, né? Lembrando que ele vai comprometer o sistema do xilema, né, que é responsável aí pelo transporte de água, absorção e transporte de água na planta. Queda de flores e frutos, formação de galha nas raízes. O manejo da doença, rotação de cultura, destruição de plantas infectadas, adubação orgânica, uso de plantas antagonistas. Entre essas plantas você tem a própria mamona, né? Você tem por exemplo, as crotalárias, que são tem o cravo de defunto também, né? Você pode usar então o enxerto em abóbora gila, né? Você enxerta a melancia em abóbora, essa abóbora aí chamada gila, né? Que é a cucúrbita ficifolia, e cabaça, né? Também, que é outra cucurbitácea selvagem, né? Chamado Lagenaria cicerária, né? Então, ou seja, a enxertia em que o cavalo seria resistente, né? Lembrando ainda que o nematóide, a fonte de inóculo ali é o solo, né? O local de infecção ali a partir do solo, o ponto de infecção. Então aqui a gente tem um conjunto aqui de medidas gerais, né? Tanto para doença fúngica quanto bacteriana. Então, a primeira, escolher área de plantio que não esteja contaminada com os patógenos de solo, né? A gente falou isoctônia, a própria nematóide, né? Fazer rotação de cultura por 3 anos. Evitar o plantio próximo a áreas cultivadas com melancia e com outras espécies da família cucurbitácea, como abóbora, pepino, maxixe, melão ou chuchu. Realizar um bom preparo do solo e adubá-lo corretamente, de modo a fornecer condições ideais para o desenvolvimento das plantas. Lembrando que no caso aqui de fertilizantes minerais, né, a gente tem o potássio com o elemento que potássio e silício, né, são elementos que potássio tem uma função fisiológica na planta, né, mas que também ele reforça a defesa natural da planta, né. Plantar sementes ou mudas produzido por firmas idôneas que oferecem maior garantia de sanidade. Irrigar de forma correta, evitando principalmente o excesso de água no solo, né? Já mencionou várias vezes. O excesso de água que promove escorrimento, né, pode veicular ou transportar material, né, como solo e próprios fragmentos, né, de resíduos vegetais que poderiam estar contaminados. Controlar os insetos que provocam ferimento nas plantas, né? São algumas brocas aí que eu já mencionei também, broca do fruto, broca da rama, né? Que facilitaria a infecção aí com bactérias ou outras doenças. Eliminar os frutos e as plantas doentes da área para evitar a transmissão para o resto da cultura. Eliminar resto de cultura após a última colheita. Isso é bastante importante. Muitas vezes isso incide em custo, né? E o produtor não quer fazer, tá? Que eu passei aqui, já está voltando os taços só. Bom, então é isso, a gente finaliza aqui então a parte aí doenças da melancia.